Quero apresentar para vocês, Ana Luísa, obrigada pela presença, sabe, é sempre com muito carinho que eu te recebo. Nós nos amamos, como eu digo, então verdade. Fique bem à vontade nesse espaço do Universo em Foco. Vem conversar conosco hoje sobre a prática dos 21 dias, né? Isso. Vamos começar falando um pouquinho da mística, porque, na verdade, há pouco tempo atrás, o Gerardo esteve aqui, que é o mestre espiritual, né, da mística andina, conversando conosco sobre esse conhecimento da mística. Então, fala um pouquinho da tua experiência enquanto a malta, que vocês chamam, né, iniciante. Isso, a malta. Fala um pouquinho dessa experiência. Assim, a mística andina, assim, para quem não assistiu, o nosso guia, Gerardo Bastos, falando aqui no programa da Lu, na verdade é um movimento, assim, um movimento que iniciou já faz algum tempo aqui no Brasil, há cerca de 7 anos, e que tem por objetivo despertar as consciências, assim, acordar as pessoas, fazer olhar para esse mundo em que a gente vive com mais carinho, assim, com amor à Pachamama, amor aos seres vivos, né, ao respeito com a vida. E nesse movimento, assim, eu me encontrei muito. Isso faz desde 2013, aproximadamente já 5 anos, né, que eu estou nesse movimento. Iniciei com uma consulta com o Gerardo, quando ele estava aqui em Pelotas, e em seguida me apaixonei assim, pela maneira como eram dados os cursos, pela maneira como ele nos conduzia a olhar para dentro de nós mesmos e trabalhar os nossos defeitos, assim como há pouco a Lu estava falando, assim, para nos harmonizarmos, né? E termos uma vida melhor, assim, estarmos aqui para sermos felizes e não para termos tristezas ou mágoas, né, ou choros. Então, trabalhar isso que provoca essas coisas que, na verdade, são energias que não fazem nada bem para o nosso corpo energético e que acaba atingindo o nosso corpo físico. Então, nesses 5 anos, eu me livrei muito das dores de cabeça, que eram uma constante, assim, né, na minha vida. Eu andava na bolsa sempre com comprimidos de Neosaldina, porque realmente, assim... É enxaqueca? Não chegava a ser uma enxaqueca, Lu, mas, assim, eu tenho por hábito, assim, descarregar a minha atenção nos ombros, né? Então eu ficava tensa com algumas coisas, essa tensão endurecia, que enrijecia a musculatura e vinha a provocar uma dor de cabeça. Então eu acho que nesse tempo, assim, uma das coisas boas foi ter me livrado, primeiro da dor de cabeça e depois de uma asma que me afligia desde os 4 anos de idade. Então eu acho, assim, que como isso foi muito bom para mim, assim, esse modo de encarar a vida totalmente diferente, conseguido através da mão firme de um guia, né? No caso Gerardo Bastos, e também através de grupos de meditação. Então a própria meditação se tornou uma rotina, assim, na minha vida. E quem já tem experiência nesse ramo sabe o quanto ela faz a nossa mente acalmar e aquietar. Então, no momento que aquietamos a mente, nós temos mais clareza de tudo que se passa na nossa vida. E eu acho que essa clareza nos dá segurança, nos dá confiança, né? E nos faz realmente assumir a casa que nós somos donos, né? Que é o nosso coração. Então, eu acho que tudo isso, assim, eu só tenho a agradecer a essa senda, a esse caminho que eu escolhi, que tem vários itens, vamos dizer, e que um deles eu gosto muito, que é proibido proibir. Então, eu já caminhei por vários outros caminhos onde as proibições eram muito severas, as regras eram muito duras. Na verdade, quando a gente fala em regra, em proibições, já traz uma consciência de culpa, né? É. E nós estamos num momento de nova energia que é para libertar de culpa. Né? Realmente. Então, a gente sempre fala que o crescimento, assim, dentro da mística andina é um crescimento grupal. Não se faz nada isoladamente, a gente aprende com o grupo.
ali nas reuniões de meditação, nos encontros, que a gente tem vários encontros durante o ano, assim, com o grupo todo, que esse grupo se estende em todo o Brasil, porque o Gerardo é um peregrino, né? Pouco tempo ele para num local só, né? Então ele viaja no nosso país assim de ponta a ponta, desde o Cassino até Fortaleza, e por onde ele passa ele conquista corações, né? Então a gente tem, na verdade, uma família estendida que vai por todo esse Brasil, e por isso a gente realiza encontros, né? Para a gente se conhecer, para promover, embora a gente seja bem atuante através de grupos, né? Na internet, a gente se comunica com o pessoal, mas durante 4 vezes ao ano a gente fixa locais e se faz um encontro assim, onde comparecem pessoas de todo o Brasil. Então isso é muito bom, a gente vê assim que quando a gente se encontra todo mundo fala a mesma linguagem, né? Parece que a gente já se conhece há muito tempo e às vezes são pessoas que a gente está vendo pela primeira vez. Então isso aí é muito gratificante, assim, né? E é uma verdadeira família, como a gente chama, dármica, né? Onde a gente está se curando coisas, né? Que a gente traz, cascas duras, né? Que a gente criou desde criança, e ali no meio de uma forma carinhosa, né? Porque a mística, eu acho que uma das maiores características dela é o carinho abundante, assim, o carinho que a gente dá, o carinho que a gente recebe, né? Então, nessa família onde há assim um carinho e onde a inofensividade é uma lei, assim, né? A gente se sente seguro. E se sentindo seguro e confiante, a gente acaba curando, porque eu acho que não existe nada que o carinho não cure. Certamente. Né? Então, a minha trajetória na mística, eu posso te dizer assim, que se eu me olhar há 5 anos atrás, eu já não me reconheço mais. Embora, assim, eu sempre tive curiosidade desse caminho espiritual, vamos dizer assim, procurando sempre alguma coisa nessa linha, assim, né? Tendo frequentado a doutrina espírita, que eu gostei muito, passei 5 anos nas aulas, né? Aprendendo, tive uma criação dentro da Igreja Católica. E depois, assim, gosto de tudo que diz respeito ao esoterismo, a vida interior, aquilo que tu podes melhorar. Na verdade, é muito mais o espiritualismo. O espiritualismo, né, Lu? Então, assim, por isso eu fui atrás de cursos de tarô, não é? Que tive o prazer de fazer contigo. Também estudo sobre o pêndulo, né? Com a Belmira, contigo, de florais. Então eu acho do próprio Reiki, né? Eu sou mestre em Reiki, a minha mestra Vani, né? Aqui de Pelotas. E trabalho com a irmã Assunta lá, naquela obra maravilhosa dela. É verdade. Então foram 5 anos assim dedicados realmente para essa minha área espiritual e sempre sendo guiada por Gerardo Bastos e dentro dessa senda que é a mística andina. Ok, nós vamos falar agora, entrar no assunto que é a prática dos 21 dias. Porque, na verdade, para participar da prática, não é necessário ser um amalta, um iniciado, um seguidor da mística, né? Qualquer pessoa pode participar, porque é uma prática aberta. É. Como é que funciona isso? Na verdade, assim, ó, Lu, essa prática ela foi introduzida aqui no Brasil pelo Gerardo. Ela é uma prática assim ancestral, né, que ele via acontecer lá dentro do povo andino, e que ele trouxe essa prática para nós, né, readaptou e introduziu ela no momento que ele chegou aqui no nosso país. Essa prática está na 12ª edição. Eu já participei de 11.